Dando continuidade aqui, pessoal. Bom, vamos escrever nosso algoritmo, né? Quer dizer, escrever nosso programa. Nós fizemos aqui o algoritmo autonomia e vamos desenvolver ele aqui na linguagem C. Então, deixa eu só colocar aqui, ó. Algoritmo da autonomia da viagem automóvel. Vamos começar. Vamos incluir os arquivos de biblioteca que a gente necessita. Começamos através da função main. Então, nesse universo, cadê? Onde é que está aqui? Vamos escrever nosso algoritmo, né? Nós temos a lista de variáveis que temos aqui, ó. Variável tempo, velocidade, distância, litros usados, tudo real. Então, se são variáveis do tipo float, né? Quer dizer, tipo real, então temos variáveis float. Então, float, tempo, distância, litros usados, qual mais? Velocidade, né? Essas variáveis que a gente vai manipular no nosso programa. Vamos dar seguimento aqui para o início do algoritmo, né? Então, o que é que a gente tem aqui, ó? A gente tem que o primeiro passo, aqui está todo o escopo, né? Todo o corpo do algoritmo. Primeiro passo, pedir para o computador escrever na tela a frase, o string, digite o tempo gasto em sua viagem. Tá aqui, ó. Intf, digite o tempo gasto em sua viagem. Aí, o que é que vai acontecer? Próximo passo aqui, o usuário vai digitar um valor numérico relativo a o dado tempo, ou seja, a variável tempo, né? Então, o computador leia o que o usuário vai digitar e armazene nessa variável tempo. Então, scanf, o que o usuário digitar, né, no teclado, é um float, vai armazenar onde? Dentro da variável tempo, no endereço da variável tempo. Próximo passo, qual é? Está pedindo para digitar a velocidade média, né, do carro. E depois ler, o computador lê a velocidade média. Então, tá aqui, ó. Dou digito na tela, né? Escrevo na tela aqui, ó. Digite a velocidade durante a viagem. Vamos pensar assim, digite o tempo gasto em sua viagem. Gasto em horas, né? Aqui, ó. 2 horas e meia, ou 2,2 horas, entendeu? 2,8 horas, para a gente usar a referência de horas. E velocidade média, tá aqui, ó. Quilômetros por hora, né?
digite a velocidade média em quilômetros por hora, né, durante a viagem, tá certo? E a gente põe horas para que esteja dentro do padrão, né? Não haja nenhuma conversão de hora para minuto, minuto para hora, etc. Porque aqui a gente está trabalhando com quilômetros por hora, tá bom? Bom, depois que o usuário ver essa frase, o computador ele vai ter que digitar um valor que o computador vai ler, o valor float, que vai ser armazenado dentro da velocidade. É isso mesmo? Procede? É, né? Porque a variável de velocidade média é a variável velocidade que nós temos aqui. Então, próximo passo é fazer o cálculo da distância. Distância vai ser igual ao tempo multiplicado pela velocidade. A gente faz aqui, ó. Distância, variável distância, vai receber tempo multiplicado por velocidade. Agora, litros usados. Litros usados. Vai ter o quê? Vai ser a quantidade de litros usados durante toda essa viagem, que obedece a esse cálculo aqui, ó, distância dividido por 12. 12 é o quê? É a constante de autonomia do carro, né? Então, distância dividido por 12. Distância, no caso, está em quilômetros, né? Já que estamos trabalhando quilômetros por hora. Quando a gente fizer aqui tempo multiplicado por velocidade, a gente está pegando horas multiplicado por quilômetros por hora, vai gerar só quilômetros. Então, a distância está em quilômetros. E litros usados é quilômetros por quantidade de litros, né? 12. Tá certo. Que ele faz 12 quilômetros por litro. Tá bom. E agora mostra na tela, né? Tempo de viagem. Ela vai mostrar o tempo. Velocidade média durante a viagem, velocidade. Aí vai mostrar na tela também distância percorrida, distância. Litros de combustível gasto na viagem, litros usados. Então vamos lá. Eu vou colocar assim. Vou botar aqui, computador, escreva na tela. Vou botar aqui uma mensagem para o usuário. Vou pular a linha, tá certo? Pular a linha novamente. Que eu quero que imprima assim: dados da viagem. Aí pulo a linha, pulo outra linha novamente. Quero que só imprima isso aí, dados da viagem. E venha cada uma dessas variáveis, né? Então, eu pedi assim, ó. Total da viagem. Ele vai mostrar na tela um valor em ponto flutuante. Vou botar aqui de apenas 2 casas decimais, tá? Quero que mostre o valor que está dentro da variável tempo. Aí depois eu quero que mostre também uma linha, né? Para ir para a próxima frase, para o próximo dado. Senão vai mostrar tudo em em uma única linha. O que não está errado, tá? Isso aqui é como eu fiz. Vocês podem ter feito diferente, mas é como eu fiz, tá certo? Então vamos ver aqui, ó. Agora, velocidade média da viagem. Então, eu quero que ele mostre um dado de ponto flutuante, um dado real também, tá certo? E seja variável velocidade aqui, ó.
Só ver aqui no meu celular também o que descarregando. Tá precisando carregar, tá aqui para carregar rapidamente, pessoal, tá? E agora o próximo passo. Eu quero que mostre a distância. Como é que tá lá? Vamos ver aqui o texto. Eu mudei um pouquinho, né? Tempo total da viagem, velocidade média da viagem, distância percorrida, a distância, certo? Então, o computador mostra na tela distância percorrida. Tá aqui, ó. Apenas duas casas decimais também, tá? Distância. Aqui, ó. Computador mostra na tela. Cadê? Litros de combustível gastos na viagem e litros usados. Certo. Aqui, ó. Então, assim, ó. Combustível gasto na viagem. Quantidade de combustível gasto na viagem, né? Então, assim, ó. Quantidade de combustível gasto. Mostra apenas duas casas decimais também. Esse número real. Esse valor real, né? E vai ser a variável litros. Beleza? Vamos ver aqui o que mais. Bom, acho que é isso, né? Depois vem o fim. Então, para finalizar, a gente coloca lá no nosso system pause, turn 0, e beleza, finaliza aqui, né? Vamos ver como é que ficou. Vamos compilar e executar. Salvar aqui como autonomia.c. Opa, deu alguma zica aqui, ó. Porque aqui, ó, tem esse símbolo aqui dá erro. Vamos de novo. Compilou, executou, beleza. Digite o tempo gasto em horas em sua viagem. Está aqui que foi uma viagem de 3 horas. Digite a velocidade média, quilômetro por hora, durante a viagem. Então foram 60 quilômetros por hora de velocidade média. Dados da viagem, como ficou? Tempo total da viagem, 3. 3 o quê? Só 3? 3 dias? 3 anos-luz? Aí não dá para saber, né? Tem que botar as unidades, né? O que é que a gente espera, né? De tempo, unidade de tempo aqui. Velocidade média da viagem, 60. 60 o quê? Metros por segundo? Quilômetros por hora? Falta também, né? Distância percorrida, 180. 180 o quê? Unidades astronômicas? Distância do Sol até a Terra? Tempo total da viagem, 3. 3 o quê, né? Poxa, veio o tempo total de viagem de novo. E quantidade de combustível gasto, 15. 15 não quer dizer muita coisa, né? Então vamos ajustar. O tempo total da viagem veio duas vezes, tá vendo aqui, ó? Foi o... Errou, tá? Não fui eu, não. Vamos aqui, ó. Tempo total da viagem. Então a gente tem que aqui, ó, vai ser impresso na tela, né? Essa mensagem, tempo total da viagem. Aí depois vai ser impresso o valor relacionado ao tempo total. E eu tá aqui horas.
certo? Aí depois aqui, ó, velocidade média da viagem é quilômetro por hora, né? Que a gente está trabalhando. Mostrar aqui o valor, depois do valor, indicar que é quilômetros por hora. Distância percorrida aqui, ó, vai ter o valor da distância e depois, tá, quilômetros, né? E o último aqui, ó, quantidade de combustível gasto, vai mostrar um valor e a unidade, que é em litro, tá? Então vamos compilar, executar tudo aqui. Opa, deu algum problema ali. Tem aqui. Ah, esse aqui. Ah, não, tá errado aqui, ó. Né? Quilômetro por hora é escrito nesse formato. Porque eu confundi com esse barra N aqui, que é pular linha, certo? Ele deu aqui, ó. Não conheço a sequência de escape barra H. Vamos lá. Pronto. Digite o tempo gasto em horas de sua viagem. Tá aqui, 3 horas. Velocidade média, vamos dizer que foi 120 km. Nossa, carro corre, hein? Não. Tá aqui 100 km. Aqui, tempo total da viagem, 3 horas. Velocidade média da viagem, 100 km por hora. Distância percorrida, 300 quilômetros. Quantidade de combustível gasto, 25 litros. Tá certo? Acho que tá, né? Foi bom, não foi? Então façam, confiram, tá certo? Voltem o vídeo aí para vocês terem certeza que tá tudo bem. Vamos pro próximo aqui, fazer mais 2 para finalizar, tá? Aqui tem vários exercícios, tá? Vocês façam então. Aqui é o E. Efetuar o cálculo e apresentação do valor de uma prestação em atraso, utilizando a fórmula prestação vai receber o valor da prestação mais o valor da taxa de multa multiplicado por tempo. Tá certo? Então, ó, efetuar o cálculo e a apresentação do valor de uma prestação em atraso. Então, você vai pedir lá, digite o valor da prestação, digite a taxa da multa, digite o tempo que está em atraso, né? Meses, por exemplo, né? Dias, não sei, você vai escolher, né? E aí vai calcular o valor dessa prestação. Pode ser uma multa diária, uma cobrança de um juros, um acréscimo por dia, um acréscimo por mês, tá? Então isso aqui está bem simples, mais simples do que esse da autonomia do carro que a gente fez, né? O usuário vai ter que enviar o valor, a taxa de multa diário ou mensal ou anual e o tempo, né, de atraso em relação à taxa de multa, tá bom? E aí calcular a prestação. Esse F aqui, ó, ler dois valores inteiros, reais ou caracteres, vamos pensar aqui inteiro, né? Para as variáveis A e B e efetuar a troca dos valores de forma que a variável A passe a possuir o valor da variável B e a variável B passe a possuir o valor da variável A, apresentar os valores trocados. Esse exercício é muito bom para compreender o que é que acontece na memória do computador quando criamos uma variável. Vamos pensar o seguinte, pessoal. Deixa eu só criar aqui um novo, né? Um novo exercício aqui embaixo. Deixa eu ver se tá na medida boa. Eu quero ficar pelo menos, né, na mesma reta aqui. Exercício D.
Vamos lá, esse aqui é exercício F ou é G? Vamos ver. Onde é que tá? Tá aqui, né? Exercício F, né? Pegar a canetinha. Beleza. Vamos pensar o seguinte aqui, ó. Hum, deixa eu só botar meu computador do lado aqui um pouco. Para poder escrever bem. Então vamos lá. Opa. Exercício F, né? Então, nesse sentido, o que é que a gente tem? Vamos pensar o seguinte. Como falei para vocês, é um bom exercício para a gente ter uma ideia do que acontece na memória do computador, certo? Então, o que é que eu quero que vocês pensem aqui? Vamos pensar aqui em 3 copos, tá certo? Não, em 2 copos. Então, a gente tem um copo aqui, ó. E dentro desse copo tem, por exemplo, água. Uma aguinha para beber aqui, ó. Tá bom? Então, você tem água. Então, aqui nós temos o copo A, que possui água, certo? E aí, eu quero que vocês pensem também no outro copo, tá bom? O copo B. E o que é que tem aqui dentro de B? Vamos pensar aqui em uma coisa que eu gosto, né? Suco de caju. Suco de caju é bom pra caramba. Então aqui, ó. Sendo que deu uma treta. Beleza. Então vamos pensar aqui, ó. Suco de caju dentro do copo B. Tá bom? Então nós temos água no copo A e no copo B nós temos suco de caju, tá certo? Mas aí, o que é que eu quero? Eu quero fazer um procedimento que, após esse procedimento, a gente tem a seguinte configuração aqui, ó, que essa setinha está mostrando. A seguinte configuração é o que, Daniel? Espera aí que eu estou enrolando vocês para poder desenhar a setinha, porque vocês sabem que eu sou tarado por seta, né? Pronto. Então, vamos imaginar aqui, ó, que eu vou ter aqui, assim, o copo A, novamente, tá bom? E aqui o copo B. Continuam sendo o copo A e o copo B duas coisas diferentes, distintas, tá certo? Aqui continua sendo o copo A e aqui o copo B. Sendo que nesse momento
no final, né? Eu quero que o copo B tenha água e o copo A tenha o suco de caju. Então, percebam, no início, o suco de caju ou a água estava no copo A e o suco de caju no copo B. E eu quero fazer assim uma troca de valores, uma troca de conteúdo entre eles, de forma que o copo A no final fique com suco de caju e o copo B fique com água. Como é que eu faço isso, né? Se eu pegar o copo B e derramar do copo A, aí vai misturar a água com o suco de caju. Não é isso que eu quero, entendeu? Vai se perder a essência da coisa. Se eu pegar o copo A e despejar no copo B, eu não vou trocar, né? Vai apenas misturar também, tá bom? Então, como é que eu faço para que haja a troca sem haver essa mistura, sem haver assim a perda da essência inicial? Então, para a gente efetuar essa troca aqui, que é o que a gente quer chegar nesse nessa configuração final aqui, né? Através de uma troca de conteúdos, o que é que a gente faz? A gente faz o seguinte: a gente precisa de um terceiro recipiente, né? A gente precisa de um terceiro recipiente. Então, como é que seria isso? A gente tem um copo A, que tem a água, o copo B, que tem o suco, e teríamos que ter aí um copo C, né? Para ver essa troca. Então, nós temos aqui, ó, A, B e C. Entenderam? Aí, o que é que eu faço? Primeiro, eu pego o conteúdo de A. Então, vou pegar o conteúdo de A e jogo para C. Vocês percebem isso? Então, ó, inicialmente tá assim, né? Ó, vamos lá. Desenhos, porque desenhos são bem explicativos. Então, aqui, ó, temos A. No início tá assim. Do lado nós temos B, que tá aqui também, né? Suquinho de caju. E C, o que é que tem? Tem nada por enquanto. Então, eu pego aqui, ó, o conteúdo de A e jogo para C. Daí vai ficar como? Daí vai ficar essa seguinte configuração aqui, ó. Vai ficar o copinho. Eu cansei de escrever tanto, desenhar tanto copo. Vou fazer o seguinte, vou copiar essa coisa aqui, ó. Que é mais prático, né? Foi, não foi? Vamos de novo. Foi, será? Foi. Então, vou copiar aqui, ó. Copiei. E agora para colar. Tá aqui um Ctrl V. Que é o copo A. O copo B. E o copo C. Pronto. Então, a gente vai ter a seguinte configuração aqui, né? Agora,
Vou botar aqui A, B e C, tá certo? Então a gente vai estar assim, ó. O copo C agora tem a água. O copo B continua com o suquinho de caju. Toma um guaraná, suco de caju. Goiabada para a sobremesa. Vamos lá. Suco de caju. E o copo A não tem nada, porque o copo A passou seu conteúdo para o copo C. Tudo bem? Beleza. E agora, Daniel, o que é que a gente faz? Porque ainda não chegamos nessa configuração final desejada, que é o copo A ter o suco de caju e o copo B ter a água. Então, o que é que faz? Ó? Coloca o conteúdo do copo B no copo A, cara. Então, a gente joga aqui, ó. Coloca o conteúdo do copo B no copo A. Aí daqui vai ter o quê? Daqui, ó, vai ter o seguinte. Vai ter a próxima configuração, que é essa aqui, ó. Vamos lá. Então, copo A, o copo B e o copo C. Então a gente vai ter, vamos escrever aqui cada um, né, deles. A, B e C. Então a gente tem aqui que agora o copo A tá com o que, ó? O copo A vai estar com suquinho de caju. Copo A com suco de caju, maravilha. O copo B vai estar vazio e o copo C com a aguinha. Beleza? Acho que ninguém questiona isso, né? Beleza. Então, ó, já fizemos a troca, né? Mas ainda não atingimos isso aqui que a gente quer, ó. A com suco de caju e B com água. Como é que a gente faz isso? A gente já está quase no caminho. A já tem suco de caju. Como é que faz para B ter água? É só jogar o conteúdo de C para B. E olha aí a configuração final que vai ficar. Vai ficar assim, ó. Vamos lá. Opa, deu uma zica aqui. Cadê o que eu quero? Eu quero isso aqui, ó. Vamos lá, vamos pegar isso aqui. Então aqui, ó, copinho A, copinho B, copinho C. Isso aqui é a configuração, a próxima configuração, né? Vai ficar aqui, para vocês olharem. Aqui é o A. O C. Como é que ficou essa configuração? Assim, ó. A com suquinho de caju. B com a aguinha. E C com nada. E agora, pessoal, a gente tem a configuração que a gente quer. Olha só. Se isso aqui não é igual a isso aqui, ó. Correto?
Então, a gente fez uma troca, tá bom? A gente trocou os conteúdos dos dois copos, sem misturá-los, sem perder a essência, tá certo? Original. Mas a gente precisou de um copo auxiliar, tá bom? Para fazer essa troca dos conteúdos. Então, primeiro passo aqui, ó. O recipiente A atribui seu conteúdo para o recipiente C, ou seja, C recebe o que está dentro de A. E aí, depois, o recipiente A recebe o que está dentro de B. E depois, o recipiente B recebe o que está dentro de C. E chega na configuração final desejada. A gente efetuou a troca dos conteúdos. Certo? Interessante, né? Isso é exatamente o que acontece na memória do computador. Então, se eu quero efetuar a troca de valores de variáveis, lembrando que as variáveis são como esses copos, duas variáveis A e B. Então, a variável A possui um valor interno, é uma caixinha, é um copinho que possui um conteúdo interno, e B é outra caixinha, outro copinho, outro recipiente, que possui um valor completamente diferente de A. Ou pode ser igual também, né? Enfim. Mas vamos pensar dessa forma, dois valores diferentes, inteiros, ou de ponto flutuante, né? Ou reais, ou caracteres, enfim. Tá bom? Então, na memória, as variáveis são porções, são recipientes para armazenar conteúdos. E aí, o que é que eu quero? Eu quero pegar duas variáveis, variável A e a variável B, e fazer um programa em que o usuário coloque um valor em A e coloque um valor em B. Ou seja, coloque água no copo A e coloque suco no copo B. E no final do programa, eu quero que mostre que o conteúdo da variável A agora é o conteúdo da variável B, e o conteúdo da variável B agora é o conteúdo inicial da variável A. Entenderam? Então, eu quero que haja uma troca dos valores dos conteúdos, né? Haja conteúdos internos dessas variáveis. Então, o usuário vai digitar o valor, por exemplo, vamos colocar aqui de forma mais prática. Se A, vamos dizer que inicialmente é 7 e B inicialmente aqui é 8. Vou botar aqui 8, né? E B é 8. Aí no final A tem que ser igual a 8 e B igual a 7. Tá bom? Quero que haja troca de valores. Para isso acontecer, eu preciso de um recipiente auxiliar, que é o recipiente C, né? Uma variável auxiliar C. Então, o que é que vai acontecer? Primeiro passo, C vai receber A, o valor de A, tá bom? Segundo passo, A vai receber o valor de B. Terceiro passo, B vai receber o valor de C. E aí a gente tem a configuração final desejada. Beleza? Então, vamos fazer isso aí, né? Vamos escrever esse algoritmo. É isso que o problema está pedindo. Então, aqui, ó. Se a gente vê, ó, o F, ler dois valores, vamos pensar inteiro, né? Para as variáveis A e B. Então, o algoritmo vai ter que pedir assim para o usuário digitar A e digitar B, certo? E aí, o programa vai ler, né? Vai armazenar esses valores, um valor em A e um valor em B. Depois vai efetuar a troca de valores, né? De acordo com essa lógica da variável auxiliar, tá bom? E no final vai pedir assim, exiba na tela o valor de A e exiba na tela o valor de B. E o usuário vai conferir que estão invertidos, como a gente viu os copos, né? O copo que tinha água agora tem suco de caju, e o copo que tinha suco de caju agora vai ter água.
Então, vamos ver isso na prática. Isso é lógica, pessoal, o nome disso, tá bom? Lógica. Então, vamos lá. Vou pensar aqui, ó. Narração. Então, aqui, ó. Primeiro passo aqui. Aqui, ó. Pedir para o usuário digitar um valor para A, né? Aí, segundo passo, armazenar esse valor A, né? Aí, terceiro passo, pedir para o usuário digitar o valor B. Aqui. Armazenar o valor B, tá? E quinto passo, efetuar a troca. Efetuar a troca como? Seguindo aqueles passos anteriormente, né? Então, a gente vai ter que criar uma variável C, né? Que é o quê? Variável C vai receber quem? Vai receber o valor de A, certo? E aí, depois, A vai receber o valor de B. E depois, B vai receber o valor de C, né? Então, nesse momento aqui, A recebe B e B recebe o valor inicial de A, tá certo? Bom, e aí há a troca efetiva das posições dos conteúdos, né? Iniciais. Então, já que houve a troca efetiva, então aqui o 8 vai ser, apresenta o valor de A, apresenta em tela A, em tela a variável A, e faz o mesmo com a variável B. E aí finaliza, certinho? Então, bem simples, né? Então, aqui, pessoal, do jeito que tá, eu já vou pular para o código C, tá? Porque tá muito fácil, não tem muito que a gente pensar. O mais difícil que a gente tem que fazer era justamente o quê? Era a lógica, compreender a lógica que a gente estava desenvolvendo, que foi fácil depois, né? Então, façam aí como exercício o fluxograma e também a pseudolinguagem, tá certo? Então, vamos fazer aqui ó, o código. Então, criar um novo programa, nova linha aqui, vamos dizer assim, ó.
algoritmo da troca de variáveis. Troca de conteúdo das variáveis, tá? Então, a gente vai ter include stdio.h, que eu não gosto dessa coisa. delib.h, a int main, e vamos ter aqui duas variáveis, né? Int a, b, e uma variável auxiliar c. Chamar, opa, a, b, chamar a variável de aux, de auxiliar, tá bom? Então, eu vou colocar aqui, ó, como a gente viu, vai pedir para o usuário digitar A, né? Digite um valor A. Do armazena, né? Armazenar o valor digitado. Tá aqui, digite um valor inteiro, né? Porque vai que tem um doido. Brincar, vou digitar aqui um valor real, né? Para não dar zica. Deixar avisado. Então, vai digitar um texto e vai considerar esse texto o quê? Um valor inteiro e armazenar onde? Armazenar no endereço da variável A. Vamos fazer o mesmo para B agora. Digite um valor inteiro B. Armazenar aqui, ó, em B, tá bom? E agora vem aquele cálculo, né? Que o que, ó? O auxiliar vai receber o valor de A, tá bom? A vai receber o valor de B, já que A está livre, né? Porque o seu conteúdo anterior foi armazenado no copo auxiliar, tá certo? O copo A está livre para receber qualquer coisa. Então, ele vai receber o conteúdo do copo B. E o copo B, que agora está livre, pode receber o conteúdo do copo A, que está armazenado no recipiente auxiliar. Tá bom? E agora, já fiz o cálculo, vou pedir para mostrar na tela, né? Printf. Variável A. Vai ter um valor inteiro, né? E vai vir da onde esse valor inteiro? Vai vir da variável A. Eu vou fazer o mesmo aqui com a variável B. Variável B. Então, só lembrando de pular a linha aqui, ó. Pula a linha, tá certo? Aqui ao final pula mais duas linhas, porque depois disso a gente tem o System Pause. Usar a tela. E o return. Opa, return. Então, o usuário vai começar o programa, vai digitar um valor. Vamos dizer aqui 7. E aqui digita 8 para B. Aí o que é que vai acontecer? AUX vai receber 7, tá certo? E aí A vai receber 8. E B vai receber 7. Então, quando mostrar aqui nesse ponto, a gente vai ver que A agora tem 8. E quando mostrar nesse ponto, a gente vai ver que B agora tem 7. Vamos lá. Vamos chamar de troca.c. E vamos lá. Digite um valor inteiro para A. 340, 3.456. Digite o valor inteiro para B. 98.
Então, quando finalizar, A terá 98 e B 3.456. Então, ali, ó, como deu. Variável A vai possuir o antigo valor de B e a variável B vai possuir o antigo valor de A. Então, deu certinho, como a gente desejava. Confiram, façam, tá certo? Estudem. Confirmam que deu tudo certo aí na vida de vocês, tá certo? A gente fez o F, tá, pessoal? Pessoal, tem uma lista aqui, ó, de exercícios, tá certo? Que é de cálculo, de matemática, de operações aritméticas. Então, eu acho que vocês têm toda a capacidade de fazerem isso só, tá certo? Vocês conseguem desenrolar essa questão aí. Tem aqui o J e o K, por exemplo, conversão de real e dólar, dólar em real, apresentar a soma do quadrado dos três números indicados pelo usuário. Então, lê A, lê B e lê C. Aí faz o cálculo do quadrado dos três valores lidos, a soma do quadrado, né? Então, vai fazer A vezes A mais B vezes B mais C vezes C, né? Então aqui, o M aqui. Três valores para funcionar o quadrado da soma. Esse aqui é o quadrado da soma, né? Dos três valores líquidos. Então, tem que mostrar na tela A mais B mais C multiplicado por A mais B mais C. Então, tem vários aqui, né? Façam, estudem, e eu deixo para vocês aí resolverem, tá bom? Então, por hoje é só. Esse assunto foi bom. E o próximo assunto vai ser sobre desvios condicionais, que já está mais do que na hora, tá certo? Beijo no coração.